Continuando a respeito aí de Martinho Lutero e a reforma religiosa, Martinho Lutero, então, já formado monge, ele inicia então seus trabalhos no mosteiro. Ele tinha um sonho, conhecer a cidade de Roma, visitar o Vaticano. E um dia, né, ele acaba recebendo uma missão do abade, né, do responsável pelo mosteiro, que o envia para o Vaticano, que ele tinha que realizar lá tinha que enviar umas papeladas para a região, e ele resolve então mandar enviar o Martinho Lutero. Martinho Lutero então visita a cidade de Roma e lá ele estava realizando o sonho dele, mas nesse sonho ele acaba tendo a maior decepção da vida dele, porque quando ele visitou a cidade de Roma, ele viu muita miséria. Ele viu muita gente em condição miserável nas ruas, muita gente mendicando, muitas mulheres se prostituindo e muita pobreza, né? Muita pobreza, muita gente pedindo comida nas ruas, pedindo esmolas, numa situação de extrema pobreza, em contradição ao extremo luxo que os bispos, os cardeais e até mesmo o Papa viviam. Então ele começa a observar aquilo e aquilo começa a incomodá-lo. E lá em Roma ele compra uma indulgência. O Martinho Lutero ele compra uma indulgência e ele começa a realizar o rito das exigências da indulgência. Uma delas era pagar uma penitência, e ele começa a subir as escadarias, né, de uma matriz, uma igreja que eu não me lembro o nome, e quando ele chega no topo daquelas escadarias, tinha uns padres na frente da igreja, né, entregando o documento das indulgências para a pessoa. Então ele faz a subida de joelhos naquela escadaria, juntamente dele centenas de pessoas fazendo o mesmo. E ele então chega até o padre mal olha para a face dele, entrega lá o papel, ele entrega a oferta e ele recebe o papel da indulgência. E ele todo contente, quando ele olha para aquilo e ele olha para aquela multidão fazendo o mesmo que ele fica extremamente decepcionado, porque ali caiu a ficha dele, né? Que ele estava fazendo um sacrifício de tolo. E ele volta então para o mosteiro muito deprimido, né? Ele entra no processo de depressão e começa a ter uma crise existencial, começa a contestar tudo. E ele então começa a comparar a Bíblia com o que a igreja estava ensinando, e ele entra nessa crise profunda. E o responsável pelo mosteiro, o abade, ele, preocupado com o Martinho Lutero, que ele gostava demais dele, ele resolve então agir. Ele ordena ao Martinho Lutero que deixasse o mosteiro e fosse para uma faculdade esqueci o nome da cidade. Não me lembro agora o nome da cidade que ele teria que ir. Era uma cidade que tinha uma catedral grande e que tinha uma faculdade. Tá? Tô tentando lembrar o nome, gente. Tá vindo na cabeça, tem Berg no final, tá? Daqui a pouco eu lembro. Bom, e aí ele vai para essa cidade, a mando do abade, para ele concluir os estudos dele, né? Ele era uma pessoa que estava fazendo, acho que já doutorado, e ali ele iria também lecionar na faculdade e seria um dos padres responsáveis pela catedral, pelos sermões da catedral. E ele começa o seu trabalho ali naquela cidade. Ai. Não adianta. E ele então começa ali seus trabalhos, começa ensinando na faculdade, e logo, né, ele tinha um raciocínio bem rápido e ele tinha uma oratória muito boa, né, e ele começa a chamar atenção,
primeiramente dos alunos, depois começam a aparecer pessoas para ouvi-lo na faculdade, pessoas que começam a ouvir elogios dos alunos, né, que falam, olha, lá na faculdade agora chegou um professor que é fantástico e ele tem um pensamento bem diferenciado, né, e ele começa, ele explicava para os seus alunos, né, os pontos que ele discordava da igreja, usando a própria Bíblia. E ele começa a fazer o mesmo na catedral. E lá na catedral ele começa a mostrar isso para as pessoas, para o povo mais simples, mais humilde, como era errado acreditar naqueles objetos que não iriam trazer nenhuma salvação para eles, que não iria trazer nenhuma proteção, que aquilo era só um objeto, que não serviria para mais nada, que a indulgência, né, pagar a oferta pela indulgência era errado. E ele começa ensinando e começa a ganhar mais e mais ouvintes. As pessoas começam a vir para ouvi-lo, e entre essas pessoas havia um príncipe, né, na região, que é a região da Saxônia, e lá ele começa a ganhar adeptos. As pessoas passam então a dar ouvidos ao Lutero e a segui-lo. E esse príncipe é um deles, né? Passou a admirá-lo. Esse príncipe era um colecionador de relíquias enorme, e ele, quando ouviu Lutero falar, ele realmente começou a perceber que ele estava com, vamos dizer assim, o porão do palácio dele, do castelo dele, cheio de objetos que não valeriam nada, não prestaria para nada em relação à questão da salvação. Lutero também ensinava que a salvação do homem, ele vai discordar de novo da igreja, que para a igreja católica, né, no catolicismo, a igreja ensinava que a salvação do homem vinha pelas obras. Então, se a pessoa ela praticava boas obras constantemente, como auxiliar os idosos, os órfãos, né, ajudar as viúvas, esse tipo de obras, essa pessoa ela estaria garantindo o lugarzinho dela no céu, né? E o Martim Lutero ele discorda disso. Ele diz, olha, as boas obras sem fé não é nada. Então, para ele, mais importante do que as boas obras era a questão da fé, a fé que Jesus era o único e suficiente Salvador, que ele era, acreditar que ele era o Messias. E ele dizia o seguinte, olha, as boas obras, elas são necessárias, mas elas virão no momento que você crê. Então, vai ser uma consequência de quem tem fé. Então, para Martim Lutero, a pessoa que tinha fé é que alcançava a salvação. E como consequência dessa fé, que Jesus é o único e suficiente Salvador, a pessoa passa a segui-lo e, consequentemente, ela passa a praticar boas obras, tá? E então Martim Lutero começa os seus ensinamentos provocando um reboliço na cidade, e acho que é Nuremberg, gente, Catedral de Nuremberg, lembrei, tá? E lá na cidade de Nuremberg ele começa ensinando e logo, né, a fama dele ganha adeptos e começa a crescer e se espalhar pela região. E logo chega as notícias lá no Vaticano que havia um monge que estava ensinando coisas contrárias da igreja lá na Catedral de Nuremberg, né? E aí começam os problemas em relação ao Martinho Lutero. Ele vai acabar redigindo, né, as 95 teses, daí que vai desencadear toda a reforma protestante. Ele escreve 95 teses. O que são teses aí, gente? São ideias, tá? 95 ideias fundamentadas, ou seja, não é ideia qualquer que aparece na nossa cabeça, uma ideia hoje, tomar sorvete, não é isso, tá? São ideias no sentido dele defender algo fundamentado, tá? Concretizado em outro conhecimento, tá? No caso dele, na Bíblia. Então ele vai, por exemplo, defender a questão de que a salvação vem pela fé. Então ele põe lá, a salvação vem pela fé, e ele vai dizer da onde ele tirou essa ideia.
né? Qual o fundamento? Aí ele pega a passagem bíblica que mostra isso. Aí ele também vai defender que a venda das indulgências era um erro, tá? Era um engano. E aí ele vai pegar passagens bíblicas que indiquem isso. Ele escreve isso em alemão e vai pregar na porta da Catedral de Nuremberg, 95 teses de Lutero. A partir dali, a notícia se espalhou, teve gente que foi lá na porta da catedral, pegou aquelas 95 teses, copiou e começou a distribuir pela região, e isso chega até o Vaticano, e o Vaticano toma uma medida mais drástica e obriga Lutero a estar diante de um concílio, que era uma reunião de bispos, e lá nessa reunião de bispos, de Worms, né, ele vai ter que responder por que ele estava fazendo aquilo. E teria que renunciar a tudo aquilo que ele estava fazendo. E o amigo dele, né, do mosteiro, pega o Lutero e o encaminha para até aquela localidade, né, aquela reunião em Worms. Só que lá, gente, esse abade fala com ele, já conhecia ele bastante, sabia que ele era de falar o que pensava, e falou para ele: olha, não abra sua boca, responda o estritamente necessário, e se eles mandarem você voltar atrás, volte atrás, porque senão você está correndo risco de parar no tribunal do Santo Ofício e ser condenado à fogueira na Inquisição. Esse seria o resultado se ele continuasse insistindo naquele episódio. Só que quando ele foi para essa reunião, né, com os bispos, aquele príncipe, né, ele vai participar da reunião. Aquele príncipe que passou a admirar o Lutero, ele vai participar da reunião, e ele já estava precavido de que isso pudesse acontecer. Aí foi feita a reunião, passou ali algumas horas, né, sendo exposto o que o Lutero tinha falado, o que ele tinha escrito. Ele tinha feito alguns livrinhos também, chamados de livretos, e esses pensamentos de Lutero começaram a ser contestados pelos bispos. Até que chega o momento da reunião decisiva, em que os bispos ordenam a ele que ele retirasse tudo que ele havia dito. E ele então fala com os bispos o seguinte: olha, eu farei isso, eu tiro tudo que eu falei, eu retiro, e peço perdão publicamente, se vocês, né, me mostrarem através da Bíblia que eu estou errado. Eles então se calam diante de Lutero, e porque eles sabiam, tinha muitos ali que tinham um conhecimento grande da Bíblia, e sabiam que não havia nada na Bíblia sobre indulgência, que não havia nada na Bíblia, né, que garantisse que a salvação vinha pelas boas obras. E aí eles ficam calados, e o Lutero se retira, faz uma pausa para a reunião, e ele teria que ter um retorno, né, dias depois nessa reunião. E ele então ele vai partir para Nuremberg. A reunião estava encerrada, voltaria a acontecer dias depois, e ele parte para Nuremberg de volta. Ele está indo em direção a um bosque, ele tinha que passar por um bosque para chegar a Nuremberg, quando ele é sequestrado, tá? Ele é sequestrado e é levado para um castelo. Esse castelo, o dono dele era aquele príncipe, tá, da Saxônia, que o protegeu. E quando ele chega lá no castelo, ele achou: estou morto, né? Os caras me pegaram e eu vou morrer. Quando ele chega nesse castelo, o príncipe fala para ele: olha, eu mandei te capturar, mandei te sequestrar para te salvar, porque você ia acabar na Inquisição. Tá? Os caras não querem nem saber da verdade, eles querem saber que você diga que eles estão certos. E aí ele fica lá naquele castelo, protegido pelo príncipe. Ele desaparece, né? Fica por quase um ano desaparecido, ninguém tem notícias dele. Muita gente achava até que ele tinha sido morto. E lá quando ele fica nesse castelo, esse príncipe ele tinha uma réplica, né, da imprensa de Gutenberg. Ele tinha, né, um equipamento da imprensa de Gutenberg,
E o Lutero, ele usa essa imprensa de Gutenberg para poder imprimir os evangelhos. Tá? Então ele vai traduzir esse tempo que ele ficou lá, para ele não pirar, ele traduziu os evangelhos do latim, porque era tudo escrito em latim ou em grego. Ele traduz para o alemão popular, imprime muitas páginas, muitas cópias, e distribui isso para a população. Tudo isso com o aval do príncipe. O príncipe deu permissão para que ele fizesse. E ali então as pessoas começaram a ler a Bíblia, porque para Lutero era muito importante que as pessoas lessem a Bíblia, porque elas tivessem conhecimento para contestar quando viesse um ensinamento errado, para que elas não engolissem tudo que era ensinado para elas, né? Para que elas pudessem ir verificar se era aquilo mesmo ou não. E como as pessoas não tinham acesso, porque era muito caro, ele faz isso. Ele então, através da imprensa de Gutenberg, foi possível os livros ficarem mais baratos, porque você podia fazer várias cópias ao mesmo tempo, né? Porque agora não é tudo feito à mão. Agora tem uma máquina que produz esses textos, né? Que pode produzir várias páginas, né? E isso baratear o custo e as pessoas passarem a ter acesso. E ali então começa a ser distribuído e as pessoas começam a ter essa leitura e começam a contestar e o movimento não para mais, tá? Aí é como um rastilho de pólvora que começa a incendiar tudo. Enquanto Lutero ficou nesse castelo, teve uma revolta popular. Teve gente que não entendeu bem o recado de Lutero, achava que ele queria que fosse feito uma revolta armada, né, que derrubasse a instituição da Igreja Católica e iniciasse uma nova igreja, mas não foi bem isso que ele queria, né? Aliás, não foi nada disso que ele quis. Ele quis que a igreja em si fizesse uma reforma, que ela consertasse aquilo que ela vinha fazendo de errado, que ela pedisse perdão, né, pelos erros dela, e que passasse a ensinar o povo da maneira correta. Foi bem isso que Martinho Lutero desejou. Vou parar por aqui, porque o vídeo está ficando muito longo e a gente continua na próxima aula.